Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu like, é muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado do Espiritismo. Nesse momento nós vamos estudar os elementos gerais do universo. Compreende-se como elementos gerais aquilo que compõe o universo, a base do universo. A física quântica já nos aponta isto. Ela diz que existem 4 forças que sustentam o universo. E a física denomina essas forças como a força fraca, a força forte, o eletromagnetismo e a força gravitacional. Mas os espíritos complementam esta informação, trazendo para nós como foi que tudo aconteceu. A física também nos diz que todo o universo surgiu a partir da expansão de uma bola, onde havia uma compressão extrema de tudo que existe. Resumindo, toda a matéria que contém o universo estava confinada, extremamente comprimida dentro daquela bola. E o cientista Stephen Hawking diz que dentro daquela bola, para termos uma compreensão mais ou menos do que estava ali dentro, é possível apenas imaginar como algo onde não existia nem espaço nem tempo. Os espíritos nos dizem que dentro daquela bola existia 2 coisas. O princípio material, que ainda não era matéria, e o princípio espiritual, que ainda não era espírito. Quando Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, permitiu a expansão daquela bola, o princípio material se uniu ao princípio espiritual, formando o fluido cósmico universal, e este sim é que é a base de todo o universo. Porque o princípio material precisava do princípio espiritual para ser dotada de inteligência. Então a matéria é dotada de uma inteligência organizacional, uma inteligência onde a matéria se adequa às leis da física, da química e todas as demais leis que nós estamos estudando ao longo do tempo. Então Deus tinha um objetivo ao unir o princípio espiritual ao princípio material. Ele queria que o princípio espiritual utilizasse a matéria para poder evoluir. Primeiramente, o princípio espiritual mergulhou dentro do princípio material e o princípio material abrigou o princípio espiritual, e a partir daí o princípio espiritual dotado de inteligência comunicou esta inteligência ao fluido cósmico universal de tal forma que a matéria resultante disto fosse inteligente. Não estamos falando aqui de inteligência racional, estamos falando de inteligência organizacional. Inteligência visível quando partículas, átomos, a construção da matéria, a aglomeração de matéria se ajustando a todas as leis, isto sim é formado de uma inteligência não racional, mas é uma inteligência. E o objetivo de tudo isso era que o princípio espiritual, utilizando-se de sua ligação com o princípio material, formando então a matéria, num primeiro momento o princípio espiritual foi totalmente subjugado pela matéria, mas com o passar do tempo, o princípio espiritual foi se libertando pouco a pouco. Sendo ele o portador da vida, ele foi criando um princípio evolutivo, onde a própria matéria evoluiu, criando então as formações básicas da vida em todos os lugares. Existe vida em todos os lugares. E com o passar dos bilhões de anos, o princípio espiritual foi se individualizando pouco a pouco e foi dando forma a várias espécies de vida, como a vida unicelular que durante bilhões de anos cobriu toda a Terra. Depois evoluiu para a vida pluricelular, veio o reino vegetal, o reino animal, tudo numa sequência evolutiva onde o princípio espiritual ia se aprimorando e se individualizando.
até chegar na espécie humana, onde já profundamente individualizado, porque esta individualização aconteceu anterior à forma humana nas outras espécies animais, mas na espécie humana ele adquire consciência. E aí termina uma etapa importante desta evolução, embora tenha começado etapas ainda mais complexas para este espírito rumo à sua própria ascensão. Então podemos afirmar que o princípio espiritual, ele se ajustou às leis do eletromagnetismo quando estava encerrado nos minerais, nos elementos materiais. Depois, evoluindo, ele deu forma, as primeiras formas de vidas, nos primeiros vírus, depois nos seres unicelulares, e podemos afirmar que ele, no reino vegetal, ele adquiriu sensibilidade. No reino animal, ele foi dotado do instinto. No ser humano, dotado de razão e livre-arbítrio, sendo que o próximo passo é a conquista de nossa própria angelitude através do aperfeiçoamento contínuo rumo à conquista plena do amor e da sabedoria, que são as forças que nos unem a Deus. Por isso, na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos responderam: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E Allan Kardec comenta ainda no Livro dos Espíritos: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que esta formação se operou é que são desconhecidos. Hoje a ciência nos diz que começou na expansão da bola, mas esse conhecimento ainda será aprimorado nos próximos séculos, e aos poucos, estudando a obra de Deus, a palavra de Deus, que é a natureza, nós vamos aos poucos compreendendo a importância da ciência para suprir a nossa deficiência de entender a natureza íntima de Deus. Não podendo nós entendermos a natureza íntima de Deus, nós, através da ciência, estudamos a obra de Deus. E ao estudarmos a obra de Deus, a sua palavra, nós vamos aos poucos nos aproximando do entendimento do Criador, da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muitíssimo obrigado por você estar aqui.